Bom, gente, antes da gente começar ainda, eu preciso falar, eu quero pedir a oração de toda a igreja. Peço a oração de toda a igreja pela igreja, tá bom? Nós temos vivido tempos difíceis, né? Temos vivido tempos em que a fé de muitos está enfraquecendo, o amor tem esfriado e o zelo pelas coisas do Senhor tem diminuído. E nós temos sentido esse reflexo como igreja, como corpo, né? Eu estava conversando ainda com o irmão antes do culto, ele falava, olha, quase que eu não venho hoje. Eu falei assim, mas como assim, rapaz, quase você não vem hoje? Como que é esse pensamento, né? Como que vem esse pensamento, quase eu não venho hoje para a comunhão? Porque na minha cabeça, só me explica porque eu realmente quero entender, né? Como que vem o pensamento, quase que eu não venho hoje? Porque, eu falei, eu tenho não sei quantos anos de convertido, acho que desde 94, e assim, para mim, se eu não fui algum domingo, né, eu digo assim, me encontrar com os irmãos para louvar a Deus, foi porque ou eu estava viajando ou estava doente, né? Não tem essa de quase que eu, não existe isso. Então eu queria entender. Não, porque tem muita coisa para fazer e é tudo muito legítimo, né? Tudo legítimo. Mas aí eu paro e penso, nossa, se a gente procurar, todos nós sempre vamos ter alguma coisa para fazer, não é verdade? Eu queria compartilhar isso de coração, irmãos. O nosso encontro aqui são 2 horas no meio da semana. Em 7 dias, nós nos reunimos por 2 horas para louvar a Deus, para ouvir a palavra, para edificar um ao outro, orar um pelo outro, para realmente ter essa comunhão, né? Se a gente, por acaso, decide, hoje eu não vou porque eu não quero, não estou afim, estou com, sei lá, qualquer coisa a gente tem e a gente pode alegar legitimamente que não quer. Se a gente faz isso, vão ser 2 semanas, vão ser 15 dias, metade do mês. Então assim, eu não tenho comunhão com o corpo de Cristo metade do mês, e está tudo bem, e é isso que eu fico muito preocupado, porque não está tudo bem. Se eu fico metade do mês sem comunhão com o corpo de Cristo, alguma coisa está errada, e grandemente errada. Você está entendendo, gente? Eu não quero pôr peso em ninguém, mas é só uma reflexão, né? Eu pedi perdão para o irmão, porque eu não queria, né, ser pesado com ele, mas eu realmente queria entender. Eu falo, não, mas se isso estiver acontecendo assim, normal, isso explica o porquê de tantos assentos vazios, isso explica o porquê da falta de compromisso em tantos ministérios, isso explica muita coisa, né? E assim, então eu acredito que não é por mal, né? Mas é simplesmente eu não sei nem explicar isso, mas a gente vai dando espaço, né? Dando um espaço tão grande para, não sei, para não estar presente, que isso para nós já não se torna mais importante, né? Que cada vez mais vai se tornando menos importante as coisas do Senhor. E isso é muito triste, porque é um sintoma doentio, né? Nossa igreja, ela está doente, nossa igreja está enferma, né? E a gente precisa orar. Eu tenho orado e eu conto com a oração dos irmãos, né? Porque a nossa igreja está enferma. Hoje, se vocês querem saber, porque graças a alguns irmãos que fizeram um malabarismo no ministério infantil, 2 tios não puderam vir e avisar em cima da hora. Imagina, as crianças pequenas aqui no meio do culto. Você ia conseguir prestar atenção? Difícil, duvido. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente? O negócio está assim, sei lá, tá louco. O negócio desandou, desandou. E a gente precisa orar. Alguma coisa está errada e a gente não pode ignorar, não é verdade? A gente não pode ignorar. Se alguma coisa está errada, isso tem que ser lidado, isso tem que ser falado, tem que ser exposto, tem que ser orado. Tá bom, igreja? Então, para que a gente possa crescer firmes, né, olhando para o Senhor. Inclusive, a conversa que a gente vai ter no Mestre 70, eu peço oração a todos. Eu quero realmente buscar em Deus uma direção para aquele ministério, porque essa falta de compromisso chega... Porque lá, irmãos, eu vou expor para vocês a situação, para vocês entenderem. A escala é feita de cada um e uma vez por mês. Aí a pessoa que não vai uma vez, porque acontece alguma coisa, ela vai ficar 30 dias sem lidar com aquele ministério, e se nada acontecer, em 60 dias ela está lá. Mas vai que aconteça um almoço inesperado, uma visita inesperada,
É mais de 60 dias, sem compromisso nenhum com o ministério. Então, o ponto que eu quero chegar, e eu peço oração, é assim, realmente há compromisso, realmente há entendimento de um chamado de Deus ou não? Porque se não há, a gente não é obrigado a manter alguma coisa. A gente não pode manter alguma coisa porque quer manter, porque é bonito manter. Não, Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou a gente para louvá-lo e segui-lo e obedecê-lo. A gente não tem que forçar ou manter alguma coisa viva quando já está morta, não é verdade? Então, eu peço a oração de vocês, por direção de Deus, tá bom? Então, desculpa pelo desabafo, mas é importante, Nós estamos juntos, irmão? O que eu sinto, você sente, tudo que acontece com um membro do corpo, todo o corpo sente, Então, nós precisamos orar por isso, tá bom? Então, muito bem, a gente pode começar o estudo dessa noite. Obrigado, gente, vocês são demais. Mas clamem a Deus comigo, a situação é seríssima. Amém, queridos, vamos lá. Essa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o chamado de Deus para os solteiros e o chamado de Deus para os casados. O texto é de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 32 a 35, você pode seguir com a sua Bíblia. 1 Coríntios 7, de 32 a 35. Diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e nós entregamos esse momento, Deus, às Tuas mãos, pedimos a direção do Teu Santo Espírito, Senhor, capacita-me, ó Deus, pela Tua graça, para comunicar a Tua palavra corretamente, devidamente. Eu oro, Deus, pelo poder sobrenatural, Deus, que há na Tua palavra, que toca os corações e transforma as vidas, que ela caia como semente, Deus, santa, em terra fértil, para produzir muitos frutos. Eu oro que cada coração, Senhor, esteja preparado, que as preocupações fiquem para trás, Senhor, que nesse momento, Senhor, capture as mentes, capture os corações e fala com o Teu povo, Senhor, encoraja o Teu povo, fortalece o Teu povo, que os corações e as mentes sejam conectados com o Teu Espírito, Senhor. Nós Te amamos, nós Te louvamos e Te damos toda a honra, Senhor. Tu sabes, ó Pai, Senhor Jesus, Tu sabes como o Teu corpo está. O Senhor, melhor do que qualquer um de nós, sente o que nós sentimos, se importa com o que é importante para nós. O Senhor quer curar o Teu corpo, o Senhor quer trazer vida ao Teu corpo. Então nós Te pedimos, Senhor, faça isso essa noite, Deus. Eis-nos aqui, Senhor, estamos aqui para Te ouvir. Deus, fala que os Teus servos ouvem, Senhor. Fica à vontade no nosso meio para mexer conosco, para nos quebrar se preciso for, para fazer de novo se preciso for, mas faça e cumpra em nós a Tua vontade, cumpra em nós o Teu querer. Esse é o nosso clamor essa noite, essa é a nossa oração a Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, esse é um assunto que está há algum tempo já no meu coração, e eu espero poder, de uma forma sucinta, falar dos dois assuntos, de uma vez só. É um desafio muito grande, porque só o chamado de Deus para os solteiros são 5 cultos, e o chamado de Deus para os casados são 10. Então, a gente vai contar muito com a graça de Deus essa noite. Mas eu peguei exatamente essa porção, porque eu acredito que aqui ele fala dos dois chamados de Deus de forma muito clara. Mas você em casa, leia todo o capítulo 7 de 1 Coríntios, por favor, tá bom? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele é muito claro no chamado, na vontade de Deus, tanto para os solteiros como para os casados. Então,
A primeira coisa, ponto de partida, Deus nos ama e Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, sejamos nós solteiros ou estejamos nós casados, amém? Deus tem um plano para nós, e esse plano, ele é diferente, como nós acabamos de ler, esse plano, ele é diferente. É claro que todos nós somos criados por Deus para louvar a Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus, e só que o modo que Deus pede para o solteiro fazer isso, viver em plena consagração, o adorando, é de uma forma única. E a gente vai ver aqui hoje, é uma forma única, porque ele não tem laço, compromisso, ou está amarrado a nada. Ele tem à sua disposição todas as oportunidades que o Senhor lhe der. O tempo todo, ele tem toda a liberdade, todas as oportunidades para servir. Seja no Nepal, no Haiti, né, em Londrina, onde quer que o Senhor abrir a porta, te chamar, você é livre para ir e para servir o Senhor. O que já não acontece com o casado, não é? E é por isso que é tão importante você aproveitar a tua juventude, viver, gastar toda a tua juventude para o Senhor, ter experiências tremendas com o Senhor. Eu encorajo todos os jovens a viver essa vida intensamente, porque se você não está vivendo, você está perdendo tempo. O Senhor tem muito para se revelar, para usar você, grandes coisas, grandes marcos na tua história Deus quer fazer, se você é solteiro, se você não é casado. Então aproveita esse momento. Mas se você é casado, Deus tem um outro plano diferente para você. Agora você vai agradar a Deus. Se você é marido, se você é homem, você vai agradar a Deus agora, amando e servindo a sua mulher. E se você é mulher e é casada, o plano de Deus para a sua vida agora, para você realmente trazer adoração e glória a Deus, é amando o seu marido e servindo o seu marido. Então muda, então é diferente. E todos nós somos chamados a Deus a viver para Ele, seja intensamente como solteiro, ou seja intensamente como casado. Mas todos nós somos chamados para viver para Deus, independente do nosso status social. Então, estado civil, né? Então, eu quero ler novamente com vocês, tá bom? Do versículo de 32 a 35. Diz aqui: gostaria de vê-los livres de preocupações. Eu quero que vocês grifem, agora vamos falar especificamente do chamado de Deus para os solteiros, tá? Então, quanto ao chamado de Deus para os solteiros, eu quero que você grife no versículo 32, livres de preocupações, tá? Gostaria de vê-los livres de preocupações. Bom, Paulo sabe o que está falando. Vida de casado, irmão, é isso mesmo. Tem muito com o que se preocupar. Tá bom? Não se iluda, não se engane, ninguém está mentindo para você. Vida de casado tem muito, muito, muito com que se preocupar. E é por isso que a palavra de Deus fala: gostaria de vê-los livres de preocupações. Há um pensamento errôneo, né? E eu não sei se é instigado pela sociedade, pelos parentes, né? De que é maior honra casado que ficar solteiro. Isso não é verdade, pelo menos não é isso que o texto está falando, né? Pelo contrário, está falando que o solteiro aqui não tem preocupação e ele é livre, ele se preocupa apenas com as coisas do Senhor. Ele não tem nenhuma preocupação a não ser viver para o Senhor. Então, pelo que eu entendo desse texto, é uma honra muito grande, é uma honra gloriosa, né? Você poder viver a sua vida. O que você está pensando hoje? Como eu posso servir o Senhor hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje para Ele? Que liberdade, que bênção, que poder, que glória. Você acordar cada dia e falar: Senhor, e hoje, onde o Senhor quer que eu vá? Para quem o Senhor quer que eu fale? Qual é a aventura de fé que o Senhor quer que eu engaje? Irmãos, imagina, que vida maravilhosa. Mas de alguma forma o diabo engana as pessoas de que elas vivem sofrendo e chorando e se enfiam num buraco. E o que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu com a liberdade que Deus te deu, com o chamado de Deus na tua vida? Não sei, porque eu estou sozinho. Que sozinho, meu irmão?
olha para Deus, olha para o que Ele te chamou, olha para o mundo, a oportunidade que Ele te deu, o horizonte maravilhoso diante de você, e você é livre para viver intensamente para a glória de Deus. Tenha fé, olhe para o Senhor, queira fazer coisas grandes para Deus, porque essa é a hora. Se você quer fazer coisas grandes para o Senhor, essa é a hora, aproveita a sua juventude. Eclesiastes fala, olha jovem, alegra-te no dia da tua mocidade, antes que chegue os dias que você vai dizer, não tenho prazer neles, porque esses dias chegam para todos. Então aproveita a tua mocidade, aproveita a tua juventude, vive intensamente para o Senhor. Nós vivemos num tempo tão difícil que falta jovens alegres e motivados no Senhor, contentes e satisfeitos em Jesus para fazer a obra dele. Falta. Não sei onde foi parar, mas tem alguma coisa errada e muito errada, né? Muito errada. De alguma forma o diabo consegue fazer com que as pessoas fiquem tão perdidas e frustradas olhando para si mesmas, que elas não conseguem discernir o que está acontecendo lá fora, o que Deus quer que eu faça. E isso é lamentável. Então veja, gostaria de vê-los livres de preocupações. Deus, Ele quer isso para nós. O chamado de Deus para o solteiro é que ele viva livre de preocupação, que ele viva intensamente para o Senhor, porque ele fala, o homem que não é casado, versículo 30, preocupa-se com as coisas do Senhor. Então o que o Senhor espera do solteiro? Que ele se preocupe com as coisas do Senhor. O que Deus quer para a sua vida que é solteiro? Que você se ocupe com as coisas de Deus. Mente vazia, oficina do diabo. Deus quer que você se preocupe com as coisas de Deus. É isso que Deus quer para você. Em como agradar ao Senhor. Então, Deus, Ele fala, você é solteiro e eu te chamo para uma grande obra. Você vai me agradar se você se preocupar com as minhas coisas. Querido, se preocupe com as coisas de Deus e Deus vai se preocupar com as suas. Viva intensamente para Deus e você não vai se arrepender. Você não vai se frustrar. Porque essa é a vontade de Deus. E aí depois que ele fala, uma outra coisa que é importante, eu quero que vocês sublinhem também, no versículo 35, ele diz ali, olha, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Eu quero que vocês grifem em plena consagração ao Senhor. E o que quer dizer em plena consagração ao Senhor? Totalmente dedicado à vontade dEle. O que Deus quer para você é que você viva totalmente dedicado à vontade dEle. Mas como que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Glorifique a Deus nos seus estudos. Glorifique a Deus obedecendo os seus pais. Glorifique a Deus com as suas amizades. Glorifique a Deus com as suas ocupações. Glorifique a Deus compartilhando do amor dEle com aqueles que não o conhecem. Glorifique a Deus levando o Evangelho, as boas novas da salvação, àqueles que não conhecem Jesus ainda. Glorifique a Deus, se ocupando com a obra de Deus. Em plena consagração ao Senhor. A palavra de Deus fala, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você crê nisso? Sim, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vocês. Então, solteiro, porque para mim é muito claro, Paulo escrevendo aqui para os solteiros, quero vê-los livres de preocupações e em plena consagração ao Senhor. É claro que ele está falando para o solteiro, e especificamente essa inquietação no coração do solteiro de se casar, né? De se casar. Como eu falei, não sei se isso é instigado pela sociedade ou pelos parentes, né? Você tem que casar, você tem que casar. Ou é nós mesmos, né? Nós mesmos colocamos sobre nós esse peso, né? Não, tem que casar, a maior honra é do casado do que do solteiro. Mas não existe isso na palavra de Deus, tá? Deus, Ele está falando, olha, você é livre com propósito, e esse propósito é viver plenamente consagrado a mim. É para viver livre de preocupação, para se ocupar com as minhas coisas. E algumas observações outras que eu coloquei.
é que quando você for tentado a pensar que você está só, você lembra que você nunca está só. A promessa de Deus é: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Se Deus fala isso, e é o mesmo Deus que fala: céus e terras vão passar, mas as minhas palavras jamais vão passar. Se é Deus que está te falando isso, é porque você tem que acreditar nisso, amém? Você tem que se agarrar a essa verdade. Eu nunca te deixo, eu nunca te abandono, você nunca está só. Quando você se sentir só, você tem que lembrar da palavra de Deus: você nunca está só. Deus prometeu: eu estou com você, nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Deus, Ele é o único que pode satisfazer. É uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês. Os casados já sabem disso, mas você que é solteiro tem que saber disso. Casamento não é realização pessoal, não é. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com eu. Casamento é chamado espiritual de Deus. E a gente vai falar isso daqui a pouco. É outra parada, tem a ver com Deus, tem a ver com quem Ele é, tem a ver com outros planos de Deus para a tua vida. E muda completamente a vida. Então, essa é a hora, se você não é casado, se você não tem esse peso de responsabilidade de viver plenamente para o Senhor. Aproveitar a sua vida de solteiro, porque a Bíblia, ela fala que você é muito abençoado, porque você não tem preocupações, você é livre para servir o Senhor e pode se ocupar com as coisas de Deus somente, tá bom? Então isso é muito importante para você. Não caia na armadilha do diabo. Infelizmente, muitas pessoas não dando ouvido ao que Deus tem, o que a palavra de Deus diz, e não aproveitando essa liberdade, né, de forma sábia, acabam olhando tanto para si, curtindo tanto a solidão, a força, a depressão, que o diabo ele zomba, ele caçoa, ele faz com que você se sinta um nada, mas é tudo mentira, é tudo ilusão, é tudo nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Deus, mas você acredita nas mentiras do diabo e você realmente acha que não, ninguém te ama, ninguém te quer, que você não serve para isso e que você é o pior ser humano, só pode ser o pior ser humano da face da terra, porque todo mundo se casa menos você. Eu quero dizer para você, teu foco está totalmente errado. Teu foco está totalmente errado. Teu foco tem que estar no Senhor e nas coisas de Deus. E você tem que estar satisfeito em Deus, porque o casamento não vai te satisfazer. Se você vive se você quer casar para ser, não, agora eu estou satisfeito, é ilusão, é mentira. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala. É mentira. Porque outras necessidades vão aparecer e você vai continuar correndo atrás, insaciável, porque é assim que nós somos seres humanos. E se nós não aprendermos a nos satisfazer em Jesus Cristo, nós vamos viver assim, buscando e sendo totalmente satisfeitos. E Deus não quer isso para nós, Ele quer que sejamos livres de preocupações. Ele quer que a gente seja plenamente satisfeito nele, ocupado com as coisas dele. Totalmente rendido à vontade de Deus. Muitas pessoas, elas acabam se afastando da fé, se afastando da comunhão, porque elas entram nessa parada de buscar satisfazer essa necessidade delas. Elas, de alguma forma, elas desistem da perseverança, da luta, porque elas chegam ao ponto de ficar tão cegas, olhando para si mesma, que elas não conseguem ver mais o Senhor e nada mais. As oportunidades parece que somem, a vontade some, e ela se afasta da fé, ela se afasta da comunhão, e é muito triste porque todos nós conhecemos pessoas assim, que uma hora é um potencial, uma bênção nas mãos de Deus, Deus está usando tremendamente, mas num outro momento o que aconteceu com essa vida? Como se explica isso? Essa pessoa está tão longe hoje de Deus, porque ela começou a acreditar na mentira. E ela começou a dar vazão para essa mentira, e foi longe, está cada vez mais longe. E o que essa pessoa está fazendo? Relacionamentos, namoros, sexo, tudo que ela podia pensar que satisfaria ela. E você conhece pessoas assim, irmãos? O que essas pessoas falam? Elas estão satisfeitas? Elas estão mais felizes? Elas estão mais completas? Não, estão pior, porque agora estão longe da comunhão, longe do Senhor. Então, se você está aqui hoje, eu louvo a Deus pela tua vida, né?
porque você tem perseverado de alguma forma, ainda que você tenha passado por lutas, tentações, se sentido só, você está aqui hoje. Deus tem guardado você, de alguma forma você tem perseverado na fé, tem acreditado que Deus, ainda quando você não entende, não sente, está lá contigo, não é? E que Deus tem o melhor para você, não importa o que você vê, não importa o que você sente, amém? E você está certo, porque Deus tem o melhor para você, não importa o que você veja, não importa o que você sinta, Deus tem o melhor para você. É isso que Deus fala, é isso que a palavra de Deus nos garante, meu irmão. Irmãos, eu quero falar rapidamente antes da gente mudar para os casados, falar um pouquinho da minha vida, só para testemunhar a vocês. Eu conheci a Jesus com 16 anos e não me arrependo até hoje, porque foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. E a minha vida foi transformada porque eu me senti amado por Deus e eu entendi que nada poderia pagar esse amor ou cobrir esse amor que Deus tem por mim. Eu me satisfaço no amor de Deus. E por causa disso eu dediquei a minha vida ao Senhor, né? Meus pais estão aqui hoje para testemunhar, né? Depois de 12 longos anos, né, esperando pela conversão deles, eles hoje têm a história deles com o Senhor. E, irmãos, o que eu tenho para dizer a você é que assim, eu não me arrependo nem um segundo da minha vida sequer de ter vivido para o Senhor. Sabe, de ter me satisfeito em Jesus e ter rendido completamente em consagração ao Senhor. Essa foi a minha vida, essa foi a minha história. E eu servi ao Senhor em tudo que é ministério que você imaginar, com todo o coração, com todo o zelo, com toda a alegria, tá bom? É cantina, é portaria, é tudo que você fala. E assim, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus todos os dias da minha vida. Poder ver o quanto Deus ele faz além do que a gente pode pedir ou imaginar quando a nossa vida está totalmente entregue nas mãos dele, porque nos momentos mais duros e difíceis a presença do Senhor é tão poderosa, é tão forte, tão sustentadora, né? Nos dá força que não tem como descrever o que é isso. Você tem que viver isso. E aí eu posso contar aos irmãos, olha, é maravilhoso servir a Deus, eu não me arrependo. E é uma vida totalmente entregue, desde os 16 anos, né, hoje 39, uau, né, daqui a pouco 40, né? Vocês façam as contas aí, mas eu falo para vocês, queridos, não tem coisa melhor, não tem coisa maior do que servir a Deus, do que viver para a glória de Deus, tá bom? Nunca desanimei, nunca pensei em deixar de servi-lo. Bom, não, nunca. E eu quero falar para vocês o seguinte, em relação, principalmente aos solteiros. Eu estava tão disposto a viver a minha vida, né, consagrado em total rendição ao Senhor como solteiro, porque eu tinha duas preocupações. A primeira delas era não ter mais essa liberdade. Então Deus teve que falar ao meu coração, mas se eu te der alguém que eu vou preparar para você, você aceita? Eu falei, é claro que sim. Se o Senhor me der alguém, aí que eu saiba, irmãos, não é sem brincadeira. Quando o Senhor abriu meus olhos para a Tati, eu orei durante 1 ano só para ter certeza que era de Deus. Deus abriu meus olhos e eu orei 1 ano para ter certeza que era de Deus. Porque eu queria estar certo, irmãos, que eu não estava dando um passo na minha vontade. Porque eu sabia que se eu desse um passo na minha ilusão, eu ia... E era muito complicado, né? Porque eu ia perder a amiga, a secretária, a irmã, né? Ia perder tudo. Era o combo, né? Ia perder tudo. A ovelha, né? Ia perder tudo. Então eu tinha que estar muito seguro e muito certo em Deus, que eu ia dar o passo certo. E o principal, que era alguém que amava o Senhor. Alguém que amasse o Senhor. Porque seria a pior coisa que eu ia fazer na minha vida, irmãos, se eu casasse com alguém que não amasse Jesus. Eu seria o homem mais miserável de todos. Porque eu queria servir ao Senhor, amar o Senhor, aceitar desafios de fé, loucuras de fé, que Deus me fez assim, eu não tenho como mudar isso, né?
se Deus não me desse uma mulher que amasse o Senhor de todo o coração, rendida ao Senhor de todo o coração. Então, eu precisava orar, esperar e ter a certeza de que não era por emoção, né? Era de Deus, né? Então, assim, eu não tenho, como posso dizer, isso acaba se tornando tão maravilhoso que a gente pode encorajar outras pessoas, não é, irmãos? A gente pode encorajar, porque eu estaria feliz e satisfeito de viver só para o Senhor, com essa livre de preocupação, mas eu sabia que se eu tivesse que casar, se eu tenho que, eu quero que seja pelo Senhor e alguém do Senhor, e é isso que eu quero que você faça. Eu quero que primeiro, você esteja satisfeito em Jesus. Ainda que você não case, eu quero que você esteja satisfeito em Jesus, completo em Jesus. Completo. E aí, eu quero que você diga a Deus: Senhor, se eu tiver que casar, eu quero que seja pelo Senhor, com alguém que ame o Senhor. Amém? Porque, querido, não vale a pena. Não vale a pena. É sofrimento desnecessário. Por isso que a palavra fala, e eu vou repetir para vocês. Gostaria de vê-los, versículo 32, livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. E eu vou ler aqui a parte das mulheres. Tanto a mulher não casada, versículo 33, como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Tanto o homem como a mulher se preocupam com as coisas do Senhor. O homem e a mulher solteira, tudo que eles têm que fazer é se preocupar com as coisas do Senhor. E a sua vida vai ser maravilhosa. Amém? Agora eu quero falar um pouquinho sobre os casados. O chamado de Deus para os casados. Então, tudo isso que eu falei para os solteiros, eu acho que já serve como uma base, uma introdução, né, para o chamado de Deus aos casados. Eu quero ler novamente, quero ler só o versículo 33 e 34 especificamente, que diz assim: mas o homem casado preocupa-se com as coisas, o que diz aí? Deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Então, como que agora a mulher casada e agora o homem casado agradam ao Senhor? Eles agradam ao Senhor preocupando-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu cônjuge. A mulher como agradar o marido e o marido como agradar a mulher. Então mudou. Então a forma agora de você agradar a Deus mudou, né? E é isso que é maravilhoso. Porque assim, se você entendeu antes que você aproveitou a tua vida para uma vida rendida à vontade de Deus, não você buscando satisfazer a si mesmo, mas buscando a satisfazer a vontade de Deus na tua vida. Quando você casa, você já sabe o caminho. Você já sabe que agora não é sobre você. Continua não sendo sobre você, continua sendo sobre o Senhor e quem Ele é. E o que Ele quer para você agora, casado? Que o marido cuide e ame da sua esposa. É assim que ele vai agradar a Deus. Ele não vai agradar a Deus, não importa se ele faz tudo na igreja e em casa ele não faz nada. Reprovado. Porque a prioridade do homem casado é a sua mulher. A prioridade do homem casado é a mulher. E se ele não está priorizando a mulher dele, está errado diante dos olhos de Deus. Não importa, mas eu faço 10 coisas certas, mas está errado. Se você não prioriza a tua mulher, você está errado. Porque você agrada a Deus priorizando a tua mulher. E como é que se prioriza a mulher? A Bíblia nos ensina.
Deus fez a mulher para se sentir amada, protegida e cuidada pelo marido. Espiritualmente, primeiro, emocionalmente e fisicamente. Esse é o trabalho que você recebeu do Senhor, você que é casado. E você agrada ao Senhor se você se esmera, se esforça em fazer seu trabalho bem feito. Então, a prioridade agora para você que é casado, diante de Deus, é buscar em Deus como você pode manter a sua esposa amada, priorizada, acima de todas as coisas, acima de filhos, acima da sua própria vontade, acima da igreja, acima do trabalho. Quantos e quantos homens fazem horas extras e esquece da mulher, vivem atrás do dinheiro, não porque tem que pôr o pão na mesa, mas tá bom, você ganha o pão e perde a esposa, né? Você escolhe. Porque desculpas legítimas todos nós temos, não é? Desculpas legítimas todos nós temos. É fácil ter, é fácil criar uma, não é muito difícil. E a mulher casada, ela agrada a Deus, ela prioriza Deus, ela honra a Deus agora, amando e cuidando do seu marido, tá bom? Sendo uma auxiliadora, né? Enquanto ao homem Deus manda amar a esposa como Cristo ama a igreja, de forma sacrificial e incondicional. Para a mulher Deus fala, olha, trate o seu marido com todo respeito. Submeta-se a ele como ao Senhor, que ele seja o teu guia, o teu líder espiritual, que ele seja o cabeça do lar. E se você encoraja o teu marido, se você está realmente engajada na obra que Deus te deu, está do lado do teu marido para ele dar certo, você está fazendo um bom trabalho. Se o teu esforço, o teu empenho é que o teu marido seja excelente, você está fazendo um ótimo papel. Você está agradando a Deus. Você está fazendo o que lhe cabe diante dos olhos de Deus. Mas se tudo que você faz é criticá-lo, que tudo que você faz é ridicularizá-lo, é expô-lo, é humilhá-lo, é falar que ele não presta para nada, que ele só é isso, que ele só é aquilo, seu trabalho é péssimo, seu trabalho é horrível, é errado, diante dos olhos de Deus, reprovado. Está errado. Está muito errado. Porque se Deus criou o casamento e Ele fez dessa forma, que o homem, para se sentir amado, ele tem que ser respeitado, é porque você tem que tratar o teu marido com todo respeito, sim. Ah, mas você não sabe. Tinha que pensar antes. Quem não sabe é você, né? Que tinha que pensar antes. E a gente avisa, viu, gente? A gente avisa muito, né? A gente avisa muito. Só que na hora, né? Ah, não, é perfeito. Tudo é ótimo. Antes de casar, tudo é maravilhoso, tudo vai dar certo. Na hora de cumprir os papéis, aí é diferente. Aí, ninguém me avisou. Ninguém falou que... Não, falou. Você que não estava ouvindo. A palavra de Deus não esconde de ninguém. O marido, o casado, agora ele vai viver para agradar a mulher. E a mulher casada vai viver agora para agradar o marido. E é assim que vai agradar a Deus. Acabou. É claro. Não é complicado. Ah, mas é que o eu... Aí quando o eu começa a entrar em cena, né? Ah, não, mas eu. Não tem mais eu. Nunca teve eu. Você nunca aprendeu antes a pôr o Senhor em primeiro lugar. Agora é mais difícil. Que agora você está casado. E agora você tem que pôr o outro em primeiro lugar. E é por isso que o texto fala. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Então, meu irmão, se você é casado, você pode viver esse teu chamado de forma maravilhosa. Basta você render o seu eu. Sabe qual é o maior problema que a gente tem nos casamentos hoje? Ninguém quer ceder. Todo mundo quer que a sua vontade prevaleça. Só que o acordo, pelo amor de Deus, quando a gente casa, entendam isso.
O acordo que a gente faz diante de Deus e dos homens é que o meu eu vai para trás de você. Você vem primeiro. Todo mundo que casa está falando isso. Você vem primeiro. Seja o homem, seja a mulher. Ele está falando para o outro, você vem primeiro na minha vida. Só que aí depois o eu quer crescer, o eu quer ter vontade, o eu quer... Não é mais eu, agora é nós, agora é uma equipe. Não é mais eu. O eu cedeu o lugar para o nós. Agora não é o que eu acho, não é o que eu quero. Não, é o que é melhor para nós. O que é melhor para nós? O que é melhor para nós? É isso que tem que acontecer. O que é melhor para nós agora? Tanto o homem como a mulher, ele tem que chegar a esse ponto de se render a Deus. Porque, querido, eu vou falar para você, se você não mudar por bem, vai ter que ser quebrado e mudar por mal. Se ainda quiser ficar casado. Se ainda quiser ficar casado, ou vai ser por bem ou vai ser por mal, mas vai ter que ser quebrado. E o eu vai ter que ir lá para trás. Aprender a honrar o outro, a ouvir o outro, a considerar o outro, a amar, servir e cuidar o outro. Não é mais eu, gente. Não tem nada a ver com eu mais. Então eu vou falar uma coisa para vocês, olha. Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Como que Cristo amou a igreja? De forma sacrificial e incondicional. Isso quer dizer que Deus te ama quando você acha que merece e quando você acha que não merece. Mas você nunca merece. E Deus continua te amando, tá bom? Deus, ele te ama de forma sacrificial. Ele deu o filho dele para morrer por você. E incondicional, porque você se comportando, você não se comportando bem, o Senhor continua te amando. Como que o marido deve amar a mulher? Que é impressionante, você conversa com alguns casais, o marido sempre tem, né, essa boa desculpa, mas ela não faz isso. Não. Está falando de você. O seu papel é amar a sua esposa. Mas ela é muito chata, ela é muito difícil, ela é uma goteira, ela dá dor de cabeça, ela começa a falar, eu não aguento, eu desligo, eu viajo. Bom, tudo isso você tinha que considerar antes, né? Agora você vai buscar ajuda no Senhor, de como você vai amar a sua esposa. Quando você sente que ela merece, quando você sente que ela não merece. Quando você está sentindo, porque amor é escolha. Deus escolheu nos amar e por isso morreu para nos salvar. Nós escolhemos amar. Quando você disse sim para sua esposa, você está falando, eu vou te amar na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na TPM ou nos dias normais. Você falou isso para ela. Eu vou te amar incondicionalmente, não importa, você pode estar a mulher mais chata, eu vou te amar ainda assim, eu vou te amar mais ainda, eu vou te matar de tanto amor, e você vai se derreter toda e se quebrar toda, porque eu não vou parar de te amar. Essa é a vontade de Deus, meu irmão. Essa é a vontade de Deus para nós. Se você faz isso, nota 10. Nota 10. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Não fala mais ela, nunca mais. Pelo amor de Deus. Faça a sua parte. Mostre que você é um homem maduro. O homem maduro, ele faz como Cristo fez com a igreja. Ele tomou sobre si a culpa. Ele tomou sobre si a responsabilidade e pagou por ela. Deus, ele pede a responsabilidade do homem. Então, pelo amor de Deus, irmão, não fala mais ela. Foi a mulher que tu me deste, a culpa é dela. Não. É você e Deus, Deus quer que você seja homem, que você assuma a responsabilidade. Você fala, eu quero pagar o preço pelo meu casamento.
Eu quero buscar a Deus. Eu não quero deixar passar um só dia que eu não ore pela minha esposa. Eu quero que ela se sinta priorizada, que ela se sinta amada, que ela se sinta especial. Se você fizer isso, você é o homem mais feliz do mundo. Porque você não tem só a aprovação da sua esposa, você tem a aprovação de Deus. E é isso que você quer. Amém? E do outro lado, a mulher, ela precisa assumir esse papel de auxiliadora, de encorajadora. Ela... parece irônico, mas Deus, né, a mulher desde a concepção é a mais forte, né? O espermatozoide que tem o cromossomo da feminino, né? Ele é o mais forte, é o que dura mais tempo, né? Nossa, é incrível isso, né? A mulher, o que Deus falou para a mulher? Olha, o teu desejo seja para o teu marido. Sabe por quê? Porque a mulher, ela é o vaso frágil emocionalmente, mas mulher é forte. Tanto é que a dor do parto, se o homem tivesse, Deus o livre, né? Não sobrava um. A mulher... Mas olha só, olha que ironia, Deus, a mulher, ela é muito forte, a mulher, ela aguenta muita coisa, ela faz tanta coisa. É impressionante, né? Uma gripe me deixa de cama, né? Minha mulher com febre arruma a casa e sai, faz as compras e faz comida. Eu falo, caramba, só Deus, né? Mas a mulher, assim... Mas aí Deus fala para ela, o teu desejo seja para o teu marido, ou seja, aprenda a se submeter. Você sabe o que faz, você sabe o que quer, você sabe, você vê adiante, você tem seu sentido, você tem tudo. Mas o teu desejo seja para o teu marido. Aprenda a ser submissa. Aprenda a dar a honra para o teu marido. Ele é o cabeça do lar, é ele quem decide no final. Você não pode ser omissa, você não pode esconder o que vê, você não pode esconder o que sente, você não pode esconder o que acha. Não, você tem que falar. Diante de Deus, o seu papel é falar, mas a decisão final é dele. E se o homem não se sente importante o suficiente para tomar a decisão final, ele se sente sem função nenhuma. E as mulheres não entendem isso, elas destroem o casamento. A Bíblia fala que a tola, ela destrói a sua casa. Porque ela quer mandar, ela acha que sabe, que quer e que vai fazer, e tudo tem que ser conforme o que ela acha, conforme o que ela vê. Tola! Você está destruindo o teu casamento. Dê a honra ao seu marido, aprenda a se submeter a ele. Fala, não, eu estou falando o que eu penso, mas você é o líder. É de você que Deus vai cobrar a responsabilidade. Você decide. Eu estou do seu lado, não importa o que você decidir. Esse é o coração da mulher de Deus. Eu estou do seu lado, não importa o que você decidir. Nota 10 para você. Se você faz isso, perfeito. Porque é isso que Deus espera da mulher casada. Queridos, se o seu casamento precisa de ajuste, você está em boa companhia, todos nós precisamos. São dois mundos se tornando um só. Tem que ter atrito? Tem, faz parte. Porque isso significa que está tendo um ajuste. Se não tiver problema, alguma coisa está errada, né? Muito errado. Mas se está sofrendo atritos, é possível que as coisas estejam entrando nos eixos. Deus, ele tem um papel claro para o marido, para o homem casado, e Deus tem um papel claro para a esposa, para a mulher casada. E eu espero que você tenha entendido isso. Efésios 5:33 diz, e a mulher trate o marido com todo respeito. Irmãos, algumas considerações finais. Vocês agora são uma equipe. Agora significa que não existe mais entre vocês apontar o dedo. Eu posso ouvir amém? Amém. Porque é uma equipe, né? Então é assim, se alguma coisa der errada, a culpa é dos dois. Se a coisa der certo, glória a Deus, né? Parabéns aos dois, porque é uma boa equipe. Quando a gente fala de equipe, que parece que tem casal que vive competição, né? É ele, é ela, mas é aquilo, é dela, mas ela fez aquilo, e aí não tem fim isso, né? Não tem fim. Deus, ele chamou o casamento de dois pecadores dispostos a se perdoar pelo resto da vida. É isso, né? Dois pecadores dispostos a se perdoar pelo resto da vida. Então, entendendo isso, não existe mais como um acusar o outro. Existe agora o quê? Nós temos um problema
e nós vamos resolver esse problema. Às vezes eu vou apresentar uma fraqueza e ela vai me auxiliar na minha fraqueza. Às vezes ela vai apresentar uma fraqueza e eu vou auxiliá-la na fraqueza dela. Então o casal serve para trabalhar em equipe agora. Nós somos um só. Se existe um problema e nós identificamos esse problema, vamos trabalhar para resolver esse problema. Não existe acusação. Não pode existir acusação. Agora é parceria. Agora é unidade. Agora é uma equipe só, é uma coisa só. Ou tudo dá certo ou tudo dá errado. Ou os dois estão bem ou os dois estão mal. Não existe mais a culpa é dele e nem a culpa é dela. Tá bom? Isso é muito importante. E eu daria a ilustração de um barco com 2 remos, né? O casamento é um barco com 2 remos. Os dois têm que remar. Porque se um desiste e só um lado rema, o barco fica assim em volta. O casamento não anda, né? O casamento não vai para frente. Não tem como um casamento ser bem sucedido se um só está remando. Deus deu um papel para o marido, Deus deu um papel para a esposa. Os dois têm que cumprir seu papel. Amém? Esse é o compromisso diante de Deus. Os dois têm que remar. Os dois têm o seu papel a cumprir. E o negócio vai andar. Se existe algum problema de um dos lados, então vamos lá, vamos curar essa ferida, vamos tratar isso, porque a gente tem que remar, a gente tem que andar. Se você, principalmente o homem, porque assim, a mulher ela tem a tendência de tomar frente, e o homem tem a tendência de acomodar. Então, não é verdade? Então assim, se a gente não ajustar o negócio degringola de vez, tá? Então assim, a mulher ela tem que aprender, a pegar o banco de trás e deixar o marido assumir responsabilidade, porque é muito cômodo para o cara, ela faz tudo, ela pensa em tudo, eu não preciso nem pensar, né? Com a mulher que eu tenho, eu não preciso nem pensar. Então assim, o homem precisa se esforçar para fazer a sua parte, né? E a mulher precisa se esforçar em deixar o homem fazer a sua parte. Então assim, principalmente o homem, né? Geralmente o homem é muito orgulhoso, e é isso que eu quero falar para os dois, né? Porque toda vez que vocês têm um problema, vocês tentam arrumar o problema, e vocês não conseguem, vocês têm que pedir ajuda imediatamente. Imediatamente. A igreja é para isso. A igreja é formada de vários casais, mais velhos, mais novos, mais maduros, menos maduros, e você vai encontrar um casal que tenha vivido, tem experiência e maturidade na fé para ajudar você. É para isso que serve os irmãos. Que às vezes você não está vendo, às vezes um dos lados é orgulhoso demais para reconhecer o problema. Mas a vontade de Deus é isso que eu quero que vocês entendam, é que todo casamento ande para frente, é que todo casamento dê certo. Esse é o plano de Deus para o casado. Você só precisa deixar Deus ser essa terceira dobra, ser o ponto central do seu casamento. Se você estiver rendido ao Senhor, Deus ele vai poder fazer maravilhas, milagres. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Mas você precisa deixar Jesus comandar o barco. Você precisa deixar de ser orgulhoso e pedir ajuda. E tudo vai voltar para a disposição do coração, né? Então eu vou pedir para vocês, mulheres, orem pelos seus maridos, reclamem menos e orem mais. Em nome de Jesus. O Senhor faz milagres. A Bíblia fala que a mulher calada, ela ganha o marido para Cristo, por causa da sua atitude, do seu procedimento. Então fala menos, ora mais. Eu vou terminar só falando princípios básicos para o casamento. Deus criou o casamento para a vida toda. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Mateus 19:6. 2. Deus odeia o divórcio. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração, mas não era assim desde o princípio. Né? Quando Deus criou o casamento, Ele não criou o casamento para acabar. Não é vontade de Deus isso. Mateus 19:8. 3. Abandono ou repúdio por parte do não cristão torna o cristão livre do compromisso do casamento. Né? O capítulo 7 de 1 Coríntios deixa claro isso. Se você é casado com alguém que não ama o Senhor, não teme a Deus,
você é livre se o não cristão abandonar. Se o não cristão for embora, você é livre, tá bom? Livre para casar novamente. 4. Violência e abuso verbal ou físico é caso de repúdio. Gente, presta muita atenção nisso. O versículo 15, 1 Coríntios 7,15, está falando sobre... é claro que está falando do não cristão, mas eu quero que vocês entendam isso. Violência física e verbal ou é problema psíquico ou é porque a pessoa não nasceu de novo. Ou seja, a pessoa não é cristã. E ninguém, prestem atenção nisso, está sujeito ou deveria estar sujeito a ser saco de pancada de outro. Por quê? Nossos corpos são templo do Espírito Santo de Deus e a pessoa que agride a outra, verbalmente ou fisicamente, ela já quebrou a aliança do casamento. Porque não é assim que Cristo trata a igreja e não é assim que se trata o outro com todo o respeito. Vocês estão entendendo? Não é. Não é. Então, presta muita atenção nisso. Violência verbal ou física, procura a primeira delegacia que estiver perto da sua casa. Por quê? A sua vida está em risco. A sua vida está em risco. A pessoa que é capaz de bater uma vez, quem garante que ela não vai bater de novo? Algum problema está lá. Ou é psíquico, ou a pessoa precisa procurar um terapeuta, uma ajuda médica, ou a pessoa ela não conhece o Senhor e se esse é o caso, é repúdio, você é livre. Tudo bem? Então é muito importante falar sobre isso, né? Que Deus nos ajude, irmãos. Nós vivemos em tempos difíceis, dias maus, dias em que o amor tem esfriado e a fé as pessoas têm dado as costas para o Senhor. E as pessoas, por causa do orgulho, as pessoas não pedem ajuda. Na maior parte das vezes, o casal só me procura para dizer, estou desistindo. Mas espera aí, como assim desistindo? Estou desistindo, cansei. Sabe o barco que os dois têm que remar? A pessoa passou a vida toda remando sozinha. Aí chega uma hora que ela espana. Infelizmente, irmãos, eu tenho visto isso tanto com os maridos como com as esposas. Às vezes é o marido, que ele está lá, a mulher manda, desmanda, fala, expõe, e ele aguenta. Nunca tomou a posição. Por isso que a culpa não é de um só, a culpa é sempre dos dois. Ele nunca tomou posição, nunca pediu ajuda, nunca confrontou, nunca nada. Foi lá, bananão, toda a vida. Aí chegou uma hora ele espana. Uma hora ele fala, não dá mais, não quero, e você fala, mas não é a vontade de Deus. Ele fala, não, me manda para o inferno, mas casado eu não fico mais. Ele tem uma hora que espana de vez, gente, eu estou falando sério. E é triste quando isso acontece, é triste. Cara, a vida toda só levou. E uma hora quando também, irremediável. E tem o outro lado, né? O homem sempre fez o que quis, é o bom vivan, né? Tá tudo certo. Na igreja é uma coisa santa. Em casa, mulher ouve, apanha, abuso verbal, abuso físico, abuso de tudo que é lado. E a mulher orando, querendo, né? Tentando. Chega uma hora que ela fala, cansei de ser saco de porrada, cansei. A pessoa quando chega a esse ponto, ela está tão cansada, tão esgotada, que ela já não se importa mais com nada. Ela não se importa com as consequências. Aí você fala, divórcio traz consequências para os filhos. Ela, mas eu não quero nem saber. Não, mas vai ser melhor fora. Mas vai ser melhor sem. Não tem palavras que você diga. Não há nada que você fale que faça a mulher mudar de ideia. Por quê? Cansou, esgotou, remou sozinha o tempo todo, a vida toda. Aí tem uma hora que espana, uma hora que não aguenta mais, uma hora que não tem nem mais força física, emocional, espiritual, nada.
Mas a culpa é sempre dos dois. A culpa é sempre dos dois. Nunca é de um só. Nenhuma separação acontece por culpa de um lado. Nunca. Nunca. Então, meus irmãos, aquele que está de pé, cuide para não cair. Não é verdade? Nós temos um papel diante de Deus. Então, nos cabe cumprir esse papel de todo o coração. Amém? Acho que é isso aí. Amém. A gente deixa o resto para a próxima vez.